Fala, família Barrados! Para você que está vendo um vídeo do canal pela primeira vez, já pode chegar se inscrevendo, pô! É de graça, não custa nada. Vamos agora para os palpites para a 8ª rodada do Brasileirão Série A. Mas antes vamos relembrar os nossos palpites para a 7ª rodada. Editor, põe na tela. Juventude contra Mengão, palpite 2-0 Flamengo, placar do jogo 1-0 Juventude. Primeiro erro. Palmeiras contra Bahia, palpite 3-1 Palmeiras, placar do jogo 3-2 Palmeiras. Acerto de vencedor. Atlético Paranaense contra Chape, palpite 2-0 Furacão, placar do jogo 2-2. E outro erro. Grêmio contra Fortaleza, palpite 1-0 Grêmio, placar do jogo 0-0. E outro erro. Santos contra Atlético Mineiro, palpite 1-1, placar do jogo 2-0 Santos. E mais um erro para minha conta. América Mineiro contra Inter, palpite 2-1 Inter, placar do jogo 1-1. E outro erro. Sport contra Cuiabá, palpite 2-0 Sport, placar do jogo 0-0. E mais um erro. Ceará contra São Paulo, palpite 2-1 Vozão, placar do jogo 1-1. Outro erro. E fechando os meus palpites, Atlético Goianiense contra Red Bull Bragantino, palpite 2-2, placar do jogo 1-0 RB. E adivinha, mais um erro. E temos o palpite do João, Fluminense contra Corinthians, palpite 1-0 Flusão, placar do jogo 1-1. E ele também errou o palpite dele. Além dos meus palpites e do João, teremos a participação de mais 3 pessoas nesse vídeo. São elas: o Douglas Lopes Palpiteiro, o Colorado Palpiteiro e o Vicente Cantarelli. Vamos começar pelos palpites do Douglas Lopes. O Douglas teve 2 acertos de vencedor e 2 acertos cravados. Mandou bem demais o Douglas. E ele escreveu aqui para mim: se eu acertar pelo menos 3, pode mandar um salve no vídeo. Tamo junto. Tamo junto, Douglas. E o salve tá mandado. Salve, Douglas. Os palpites do Colorado Palpiteiro. Ele acertou 2 palpites de vencedor e 1 acerto de empate. Ele escreveu para mim: se eu acertar pelo menos 5 jogos, você manda salve para mim. Tamo junto, Barrados, canal muito bom de palpites. Valeu, Colorado, mas você não acertou 5 palpites, então eu não posso mandar salve para você. Tô zoando. Tá mandado o salve também para o Colorado. O importante é a participação. E o Vicente Cantarelli, 2 acertos cravados, Vicente. Mandou bem demais. Acerto cravado no jogo do Palmeiras contra o Bahia e acerto cravado no jogo entre Grêmio e Fortaleza. O Vicente, que é um dos primeiros inscritos aqui do canal, tá junto com a gente há bastante tempo. Valeu, Vicente, pela participação. Valeu também ao Douglas e ao Colorado. Valeu demais. Agora vamos para os palpites para a 8ª rodada do Brasileirão Série A. E então, editor, roda a vinheta. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. Fluminense contra o Atlético Paranaense. Fluminense ficou só no empate contra o Corinthians, né?
quase perdeu. Era um jogo que estava bem difícil. O Corinthians conseguiu o que ele queria. Era o único jeito do Corinthians fazer o gol, que era de pênalti. O Lucas Claro foi e deu um pênalti. O Abel ainda complicou o jogo, sendo expulso, mas o Fluminense conseguiu ali. O Fluminense melhorou depois que ficou com um a menos. O Corinthians parecia que o Corinthians tinha sido um expulso. E o Atlético Paranaense ficou no empate contra a Chapecoense, levou um empate no final ali. Acho um jogo bem difícil. O Fluminense quase não ganha do Atlético Paranaense, tá virando um freguês aí, mas vou botar uma vitória aí de 2-1 para o Fluminense. O Fortaleza ficou no empate contra o Grêmio. A grande chance do Fortaleza foi num pênalti desperdiçado pelo Pikachu. Desperdiçou o pênalti e o rebote. No lance do pênalti, o Kahneman foi expulso e o Fortaleza passou grande parte do segundo tempo com um jogador a mais. Mesmo assim, não conseguiu aproveitar desse jogador a mais em campo e acabou ficando no empate. Ficou no empate ainda graças ao Felipe Alves, que também defendeu um pênalti. Os goleiros foram muito bem nesse jogo. Agora o Fortaleza pega a Chape, que ficou no empate contra o Atlético Paranaense. Mas para a Chape foi um empate com gosto de vitória. A Chape foi buscar o empate no último lance da partida. Então foi um bom resultado para a Chapecoense. Nesse jogo entre Fortaleza e Chape, eu aposto no Fortaleza. Fortaleza 2-0 é o meu palpite. O Inter ficou no empate contra o América Mineiro. Começou jogando melhor, mas o América saiu na frente e aí o Inter se perdeu no jogo. No segundo tempo, o time gaúcho deu uma melhorada e foi buscar o empate. Grande jogo do Edenilson, que terminou a partida como goleiro. Agora o Inter tem um jogo complicado contra o Palmeiras. Palmeiras que suou contra o Bahia. Venceu, mas foi na garra. O Bahia não facilitou nada a vida do Verdão. Para esse jogo, eu aposto no Palmeiras. Palmeiras 2-1 é o meu palpite. O Bahia foi guerreiro no jogo contra o Palmeiras. Jogando fora de casa, o Bahia deu trabalho para o time paulista. O Palmeiras teve que suar para derrotar o time baiano. Agora o Bahia pega o América Mineiro, que teve um jogo complicado contra o Inter. Ficou no empate o time do Coelho. O América podia ter vencido, teve chances para vencer. O Rodolfo teve uma grande chance e acabou perdendo. Para o jogo entre Bahia e América, eu aposto no Bahia. Bahia 1-0 é o meu palpite. O dinizismo tá on. Grande vitória do Santos para cima do Atlético Mineiro. O Santos saiu na frente com um gol do Jean Mota, belo gol, e fechou o placar na reta final do segundo tempo com um gol do Marcos Guilherme, se aproveitando de um contra-ataque. Agora o Santos chega motivado para o jogo contra o Sport. Sport que ficou no empate contra o Cuiabá, deu sorte. Podia ter sido derrotado o time do Sport. O Maílson fez boas defesas e salvou o Sport de um resultado ainda pior. Para o jogo entre Santos e Sport, eu vou de Santos. Santos 2-1 vai ser o meu palpite. O Coringão ficou no empate contra o Fluminense. Empate com gosto de derrota. O Corinthians saiu na frente no primeiro tempo, foi para o segundo tempo com a vantagem. O Fluminense teve um jogador expulso, o Abel Hernandes, e mesmo assim o Corinthians
acabou cedendo o empate. O Fluminense fez um gol com o Casares de cabeça. Agora o Coringão pega o São Paulo, que tá decepcionando demais. 7 jogos no Brasileirão, nenhuma vitória. Que fase do time do Crespo. Se continuar assim, o crepismo vai cair. No jogo contra o Ceará, o São Paulo saiu atrás no placar e teve que buscar o empate. Podia ter sido pior para o São Paulo o jogo contra o Vozão. Para esse jogo entre Corinthians e São Paulo, 2 clubes paulistas, eu aposto no empate. 1-1 vai ser o meu palpite. Bom dia! Bom dia! A tropa do Juventude te chama pra piscina. Foi numa verdadeira piscina que o Juventude derrotou o time do Flamengo. O Flamengo cometeu um erro na saída de bola com o Mateuzinho e aí o Matheus Peixoto se aproveitou e fez o único gol da partida. Basicamente só aconteceu isso no jogo, de resto foi chutão para o alto. Agora o Juventude pega o Grêmio, que ficou no empate contra o Fortaleza. Dá até para considerar um resultado aceitável, já que o Grêmio passou grande parte do segundo tempo com um jogador a menos. O Kahneman foi expulso. E destaque para o goleiro Chapecó do Grêmio. Fez grandes defesas o garoto. Para o jogo entre Juventude e Grêmio, se o gramado estiver em condições normais, eu aposto no Grêmio. Grêmio 2-0 é o meu palpite. Jogando contra o Atlético Goianiense, o RB não fez um dos seus melhores jogos nesse campeonato, mas mesmo assim garantiu a vitória por 1-0. Vitória importante, manteve a invencibilidade nesse Brasileirão. Agora o RB pega o Vozão, que ficou no empate contra o São Paulo. Saiu na frente, mas acabou cedendo o empate com um gol contra do Gabriel Dias. Podia ter vencido esse jogo, o time do Vozão teve chances com o Mendoza e também com o Saulo Mineiro. Para o jogo entre RB e Ceará, eu aposto no RB por jogar em casa. RB 2-1 vai ser o meu palpite. O Galo jogou mal e perdeu a sua segunda partida seguida no Brasileirão. Criou poucas chances o time do Galo e foi dominado pelo Peixe, comandado pelo Diniz. Agora o Galo pega o Atlético Goianiense, que teve bastante volume ofensivo no jogo contra o RB, mas teve poucas chances claras de gol. E quando teve chances claras, acabou parando no Cleiton. O Cleiton foi bem demais, assim como o Fernando Miguel também foi bem demais nesse jogo. Bom, para essa partida eu aposto no Atlético Mineiro. Atlético 1-0 vai ser o meu palpite. O Cuiabá se sentiu em casa jogando na Ilha do Retiro. Foi bem no jogo o time do Cuiabá, mas acabou ficando apenas no empate. Teve grandes chances de vencer esse jogo. Uma delas foi com o Danilo Gomes, que desperdiçou uma chance clara na reta final do jogo. Mas jogando fora de casa, o empate ficou de bom tamanho para o time do Cuiabá, que chegou ao seu terceiro empate seguido no Brasileirão. Agora pegam o Flamengo, que foi muito prejudicado pelo estado do gramado do Alfredo Jaconi. Estava totalmente alagado, matou o jogo do Flamengo, que geralmente é de troca de passes e de muita intensidade. Agora o Flamengo pega o Cuiabá e é favorito. Eu aposto no Flamengo. Flamengo 3-1
é o meu palpite. E esses são os palpites para a 8ª rodada do Brasileirão Série A. Se inscrevam no canal. Eu já falei, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, fui!